Quais são os erros, os equívocos mais comuns quando a gente pega um laudo avaliando um LTCAT ou até mesmo pelas dúvidas que os profissionais eles trazem? Quais são os equívocos mais comuns? Ou a própria empresa, você vai fazer um diagnóstico, uma auditoria, né? Por exemplo, eu presto serviço de consultoria, eu faço diagnóstico em empresas no que diz respeito à tributação de SST, e a aposentadoria especial é um desses pilares da auditoria. E aí uma situação muito comum, né? Então já vou trazendo o primeiro ponto aqui, é a questão da empresa ela não elaborar LTCAT ou ela não apresentar quando for necessário. A empresa está passando por um processo de fiscalização ou recebeu uma solicitação de apresentação e ela não apresenta. Então esse é um erro, é um equívoco que acontece. A empresa ou ela não elabora ou ela não apresenta quando necessário. Então é muito importante a empresa ter essa clareza que ela precisa elaborar e manter atualizado o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho. Da empresa não ter LTCAT. Você chega lá, a empresa, ou ela tem, é uma situação talvez a mais comum que a gente tem aqui, a empresa tem LTCAT, mas que não fala de aposentadoria especial. O LTCAT fala de insalubridade e periculosidade. Essa situação é muito comum e é um equívoco muito grave. Segundo, pessoal, é a empresa, né, o profissional, não contemplar no LTCAT as informações mínimas. Então, ou seja, você pega o LTCAT e o LTCAT ele não contempla as informações mínimas. E qual é a sacada que eu dou aqui para você? Consulte quais são as informações mínimas de um PPP e também do evento 2240 do E-Social. O seu laudo, ele pode ter coisa a mais, não tem problema, mas foca no mínimo. O mínimo é que aquilo subsidie o preenchimento do PPP e a transmissão do evento 2240 do E-Social. Então ele tem que ter informação capaz de que você consiga fazer isso. E também em caráter aqui, talvez que o primeiro embasamento que você deve ter aí na sua empresa, no seu trabalho, é o que diz o artigo 276 da IN 128 de 2022. Essa instrução normativa, né, da Previdência Social, ela tem lá nesse artigo todos os elementos mínimos. Tem aqui as informações mínimas que tem que ter o LTCAT. Se ele é individual ou coletivo, identificação da empresa, identificação do setor e da função, descrição da atividade, identificação do agente prejudicial à saúde, arrolado na legislação previdenciária, anexo 4 do decreto 3.048, localização das possíveis fontes geradoras, via e periodicidade de exposição ao agente prejudicial à saúde, metodologia e procedimentos de avaliação do agente prejudicial à saúde, descrição das medidas de controle existentes, conclusão do LTCAT, assinatura e identificação do médico ou engenheiro de segurança do trabalho e a data da realização da avaliação ambiental. Outro equívoco muito comum, né? Não contemplar no laudo os fatores de risco do anexo 4 do decreto 3.048. Não é DNR 15 e DNR16 que você vai falar. No seu LTCAT, se você está falando de aposentadoria especial, você tem que falar dos agentes nocivos listados lá no anexo 4 do decreto 3.048. Vamos lá, ó. Anexo 4, classificação dos agentes nocivos. Aqui a gente tem a relação dos agentes nocivos, que ensejam a aposentadoria especial e o respectivo tempo de exposição. Aqui a gente tem toda a relação dos fatores de risco, que inclusive são os fatores de risco previstos no evento 2240 do E-Social, ok? Então, quando você for elaborar seu laudo, você tem que garantir que esses agentes nocivos estejam contemplados no seu laudo. Qual é o quarto? Não seguir metodologias e procedimentos técnico nas avaliações ambientais. Essa é uma situação muito comum. Você pega lá determinada disposição, por exemplo, o caso do ruído. Independente se você usou Q igual a 3, Q igual a 5, independente disso, se você está usando NR15 como parâmetro, NHO 01, mas você não deixa isso claro, você não apresenta, ou nem tem, faz uma avaliação pontual do nada, do além, e coloca lá. Ou seja, você não está seguindo procedimento técnico, metodologia. Você faz uma avaliação de determinado agente químico que é quantitativo, né, e você trata ele como qualitativo. E mesmo aquele que é qualitativo, você não segue determinados critérios técnicos, seja para caracterizar a exposição ou descaracterizar. Então esse erro ele é muito comum quando pegam um LTCAT. Só no ler o LTCAT você já tem essa compreensão se o procedimento, a metodologia foi ou não foi seguido. Também tem outro equívoco muito comum, e talvez o mais constrangedor, é quando você pega o LTCAT e ele não apresenta o embasamento para a declaração das informações, seja no E-Social, na FDRENF
ou no PPP, ou para o recolhimento do adicional para o FAI. Então, ou seja, é um LTCAT inconclusivo, ou a conclusão que ele tem não é suficiente para que você consiga ou preencher um PPP, ou enviar o evento 2240, o evento 1200, o evento R2010 ou R2020 da FD Reinf. Então, esse é um equívoco aí muito comum também em uma avaliação aí de LTCAT, beleza? Um outro equívoco também crítico quando a gente avalia um LTCAT é o LTCAT com dado divergente em relação às condições ambientais existentes. Ou seja, você pega um LTCAT e ele não é condizente, ou seja, ele não apresenta conformidade. Inclusive, pessoal, tem a IN 2110. A IN 2110 é uma IN da Receita Federal. E a IN 2110 da Receita Federal, ela aborda sobre alguns procedimentos adotados pela Receita Federal. E tem até aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui com vocês, eu vou até fazer questão de mostrar um artigo aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos colocar aqui, ó. A Receita Federal verificará, por intermédio de sua fiscalização, a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais de que trata o artigo 230. O LTCAT é um deles. Os controles internos da empresa relativo ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, em especial para o embasamento para a declaração de informações nos termos do artigo 25. Ou seja, se o trabalhador tal não está exposto, de acordo com as disposições contidas no artigo 57 e 58 da Lei 8.213. Ou seja, quando eu falo aqui para vocês, pessoal, que você pega lá o LTCAT e ele não apresenta conformidade entre as demonstrações ambientais, controle das empresas, né, controle da empresa, isso é uma divergência, isso é um erro. Você pega o LTCAT lá e o LTCAT diz que não enseja aposentadoria especial por causa das medidas de controle adotadas. Só que aí você vai avaliar os controles, as medidas de controle adotadas pela empresa, não tem, elas são ineficazes, entendeu? Vou dar um exemplo para vocês do que a Receita Federal faz. A Receita Federal, ela pede, a Receita Federal, ela usa a prescrição dos últimos 5 anos. Então, ou seja, ela pode pedir na sua empresa hoje o PPRA ou o LTCAT. Aí, Edvaldo, mas o PPRA não está mais em vigência. Beleza. Só que lá em 2019, 2020, era o PPRA que estava em vigência. Então, ou seja, ele era a obrigação acessória da empresa. E a Receita Federal pede. Ela pede e você apresenta. E aí tá lá dizendo, tem lá, por exemplo, exposição ao ruído, mas não enseja porque tem medida de controle. A Receita Federal, que ela, no caso do ruído específico, não, porque ela usa como parâmetro a área 664335. Mas é um determinado fator de risco lá que você neutralizou a condição por causa do EPI. Por exemplo, a Receita Federal, ela pode te pedir as medidas de controle comprovação. E você tem que comprovar para ela. Ela pode pedir também o relatório anual. Agora, relatório analítico do PCMSO. Por quê? É uma situação muito comum. A empresa diz, está lá no laudo que não enseja aposentadoria especial, só que lá no relatório analítico, né, ou antes o relatório anual, diversas alterações. Ou seja, não há convergência entre as informações. Ou seja, os seus controles internos, eles não justificam aquela descaracterização de exposição que você colocou no seu laudo. Então, ou seja, essa é um equívoco também muito crítico no laudo, entendeu? Laudo com dados divergentes. Quando a gente compara esse dado com demais demonstrações ambientais. Um exemplo, PCMSO, PGR, relatório analítico do PCMSO. E por fim, sétimo erro aqui, não sei se vocês foram se dando conta, mas passei até aqui 6 erros para vocês que são cometidos. Sétimo é não manter LTCAT atualizado. O LTCAT, pessoal, ele não tem validade. Você tem que manter ele atualizado. Aí esse artigo 279, ele nos traz essa clareza do que é alteração, mudança de layout, substituição de máquina ou de equipamento, adoção ou alteração de tecnologias de proteção coletiva e alcance dos níveis de ação estabelecidos na legislação trabalhista ser aplicável. Então, ou seja, se você tiver uma dessas situações aqui, você teve uma alteração. Então, ou seja, o seu laudo ele precisa ser atualizado, entendeu? Então, primeiro ponto, né, quando a gente fala, a empresa ela não mantém o laudo dela atualizado. Você pega lá uma empresa que está com laudo de 2019. Imagina só, de 2019 para cá, quanta coisa mudou. Às vezes você pega uma empresa, por exemplo, com um laudo de setembro de 2023. Vai olhar agora, você vê que ele não está atualizado. Poxa, mas passou 3, 4 meses. Ah, mas a empresa mudou um processo, começou a utilizar um novo produto químico, mudou máquina, mudou equipamento, entendeu? Então, qual é a clareza que você tem que ter desse ponto aqui? LTCAT não tem validade. Porém, ele precisa se manter atualizado, ok? E atualizado é condizente com a realidade de exposição do trabalhador.